do que qualquer outra coisa, porque Ele é invisível, mas Ele criou a gente com olhos, né? Só que os olhos nossos não veem Ele. Engraçado isso, né? Seria muito mais fácil se a gente conseguisse ver Ele, perguntar para Ele todas as coisas, seria bem mais fácil, né? Mas Ele gosta de se esconder. E no Velho Testamento eles tinham um problema sério por milhares de anos, que todos os povos tinham deuses visíveis. Eles faziam deuses de ouro, de prata, e todas as outras religiões hoje também tem imagens, tem ídolos, tem, assim, para o homem, para nós, naturalmente falando, é muito difícil a gente falar com alguém que a gente não está vendo e crer que não está falando sozinho, está falando com alguém. E Jó, quando estava com todos aqueles problemas dele, ele falou assim: ele está aqui, está ali, está aqui, está atrás, está assim, mas eu não vejo ele, não responde, não resolve, mas eu sei que ele está, aquela coisa, né? E no tabernáculo, que era o lugar que Deus mandou fazer, tinha a parte de fora, depois tinha a parte de dentro, tinha a parte mais de dentro, que chamava Santo dos Santos. E ali tinha os querubins, e tinha a caixa, e tinha a lei de Deus, nas tábuas de pedra, mas entre os querubins tinha nada, tinha um espaço vazio, tinha nada, não tinha imagem, não tinha nada. E ele falou que ele estava ali, naquele nada, ele estava ali, naquele espaço vazio. Ele falou: ali virei a ti e falarei contigo, ali entre os querubins. Ou seja, ele não quer ser visto, e ele quer que a gente creia que ele existe, que ele escuta, que ele fala sem ver. E isso para nós é um pouco complicado, não é verdade? Concorda comigo? Que se ele aparecesse, se ele falasse, seria muito mais fácil. Quando Jesus estava na terra, muita gente também não enxergou ele, achou que Jesus era só um cara qualquer. Mas os discípulos sabiam e estavam com ele e criam, apesar dele ser uma pessoa comum. Mas eles criam. Mas ele foi embora também, e aí ficam nós, né? Sem ver nem Deus e nem ver Jesus, e no vazio. E então o povo vivia fazendo imagem e quebrando a lei de Deus, e o maior problema do Velho Testamento são as imagens, né? É fazendo imagem. E por que as pessoas querem imagem? Eles querem uma coisa que você vê, eles querem uma coisa que você toca, eles querem uma coisa que você, de certa forma, controla, porque foi você que fez, certo? Agora, esse Deus, que além de invisível, quando você ora, ele não fala nada, ele não responde, ele não faz nada. A pessoa pratica o mal e nada acontece com ela. A Bíblia fala claramente que, por não ser castigado na hora, o homem está voltado ao mal. Está vendo? Eu fiz e não aconteceu nada. Entendeu? Porque se Deus julgasse todo mundo na hora que fez uma coisa errada ali, pá! Você acha que alguém ia fazer coisa errada? Ninguém ia fazer coisa errada. Mas como ele não faz, você vê aí na Bíblia que às vezes passa anos, às vezes nem tem consequência com ele, tem consequência com os filhos dele, entendeu? Então assim, ele confunde a nossa mente natural, e a gente precisa correr atrás de querer conhecer esse Deus, que é difícil de conhecer. A Bíblia fala que é difícil conhecer ele, mas é possível, mas não é por ver, e não é por provas
fáceis, e os inimigos de Deus, eles zombam de nós, dizendo: está vendo? Deus não existe, você ora não acontece nada, cadê esse Deus que você está crendo? O homem sempre quis ter provas, ter coisas visíveis, ter coisas claras, entendeu? E Deus se recusa a fazer isso, Ele não faz isso. Então a gente precisa saber quem é esse Deus e por que Ele é assim. E então, assim, é muito complicado para a mente humana, né? E tem vezes que a gente ora e recebe resposta, tem vezes que recebe resposta anos depois, tem vezes que do jeito que a gente orou não acontece nada, pelo contrário, acontece o contrário. E mesmo assim, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele não faz o que você quer, Ele faz o que Ele quer, e Ele é soberano, e Ele é Deus. Mas existe uma coisa que Deus exige de nós, porque eu estou falando só de coisa que Ele não faz e que a gente gostaria que Ele fizesse, mas Ele não faz, e aí fica difícil. Mas tem umas coisas muito claras na Bíblia que fala do que Ele quer, do que Ele exige de nós. Então, conhecer esse Deus que é invisível e que não responde a oração na hora que você quer, e às vezes nem do jeito que você quer, e que não castiga o ímpio e deixa o ímpio prosperar e o justo às vezes sofrer. E, gente, que Deus é esse? O que Ele tem na cabeça? O que Ele está querendo fazer? E por que Ele faz assim? Entendeu? Então a gente precisa sempre ficar com essas perguntas, porque Ele está fazendo isso justamente para a gente perguntar, entendeu? Ele quer que a gente pergunte, Ele quer que a gente converse com Ele quer que a gente conheça Ele quer que a gente saiba o que Ele quer. Tomás falou assim: meu Senhor e meu Rei. E Jesus falou assim: você viu e creu? Bem-aventurados que não veem e creem. Grande coisa, eu vim aqui, coloca a mão, vê aqui, estou aqui, ó. Senhor, agora eu creio que o Senhor ressuscitou. Isso é grande coisa. Sim, você viu, por isso que você crê? Isso não resolve. Nós temos que crer sem ver. E às vezes acontece o contrário do que nós achamos que Deus devia fazer, e a gente tem que continuar crendo do mesmo jeito, né? Entendeu? Então, assim, não é simples, a vida nossa não é simples, mas tem algumas coisas, e é sobre isso que eu queria falar com vocês, que são muito claras. Ele fala que tem que fazer isso. Por exemplo, não é nem meu assunto hoje, mas quando ele perguntou para Pedro 3 vezes: você me ama, Pedro? Amo. Então faz o quê? Cuido das minhas ovelhas. Então, se amar a Deus que a gente não vê, tem que cuidar de pessoas que a gente vê, certo? Então existe uma coisa clara: eu não vejo Deus, mas eu vejo vocês, certo? Então vocês que eu vejo é que eu preciso ajudar, certo? Eu não posso ajudar Deus, porque também não precisa de ajuda, né? Ele não precisa de comida, ele não precisa de roupa, ele não precisa de descanso, ele não precisa de cura. Deus não precisa de nada, Ele é o Criador do universo. Se Ele quiser uma coisa, Ele só faz assim e aparece, entendeu? Então, se eu amo a Deus, eu não posso fazer nada para Deus que Ele precise, porque Ele não precisa. Mas Ele, você me ama, cuida das pessoas. Você me ama, cuida do seu próximo, cuida da pessoa que está perto de você, entendeu? Então, o amor a Deus, Ele é invisível. Não posso suprir alguma coisa que Ele precisa, não. Mas as pessoas precisam, então eu posso cuidar delas, certo? Então isso é um princípio bíblico, né, de Deus. Você ama a Deus, mostra seu amor para Deus amando as pessoas, entendeu? Se você ama a Deus, ama as pessoas. E tem pessoas que ajudam as outras pessoas e depois ficam chateadas porque as outras pessoas são ingratas, sabe? Você já teve experiência de ajudar uma pessoa, por exemplo, em família é muito comum isso, tá?
Em família é demais isso, sabe? Principalmente quando os pais ficam mais velhos, entendeu? Que entre 5 irmãos, um cuida, principalmente uma, vamos dizer assim, cuida e os outros não cuidam. E essa pessoa idosa, valoriza mais os que não cuidam do que os que cuidam. E os que não cuidam ficam falando mal de quem está cuidando, sendo que eles não cuidam, não levantam um dedo para ajudar. Você entende? Então assim, o negócio não é simples não, tá? Agora, se você está ajudando uma pessoa por causa do amor a Deus, não por causa do amor da pessoa, por amor a Deus, você não fica magoado. A pessoa, quem está perdendo é a pessoa que é ingrata. Quem não tem gratidão é terrível. Mas eu não estou fazendo porque eu quero gratidão, eu quero que você venha aí e agradeça. Não, estou fazendo para Deus, entendeu? Estou fazendo para Ele. Então, se eu fiz para Ele, eu não preciso que você me agradeça, eu não preciso que você reconheça. Eu estou amando a Deus, e o único jeito de amar a Deus é amar pessoas. Você entende? Então, assim, quando a gente fica chateado das pessoas não terem gratidão, é porque você está servindo pessoas e não está servindo a Deus. Porque se você está servindo a Deus, você não fica chateado com as pessoas, porque o problema é delas. 10 leprosos, um voltou para agradecer. Quem levou prejuízo? Os 9, entendeu? Jesus estava curando para ele ganhar gratidão. Ele estava curando porque ele é Deus e porque ama as pessoas. Mas quem não é grato vai levar na cabeça. Então, assim, o problema da gratidão é problema da pessoa e não problema de quem está servindo. Se nós estamos servindo a Deus, a gente não precisa da gratidão de ninguém. Se a pessoa é grata, poxa, que bom, vai ser abençoada, vai ser legal, mas eu não estou fazendo por causa dela, estou fazendo por causa de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força. E o segundo mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então essa é uma parte, tá? Mas o que eu queria falar com vocês mesmo é Salmo 1. Salmo 1 é um salmo muito simples, muito conhecido, mas tem umas verdades que a gente ignora. Muitos cristãos ignoram. E eu, por favor, não levante a mão se você for um desses aí, tá? Não precisa confessar seu pecado aqui agora em público, tá? Mas leva a sério e não fala que é para outra pessoa, tá bom? É para você que eu estou falando. Então, ele diz aqui em Salmo capítulo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 3 coisas que está falando aqui: não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vamos traduzir para a linguagem de hoje: bem-aventurado o homem que não fica assistindo novela toda a vida, que não fica nas redes sociais olhando no Instagram todas as bobagens que o pessoal está colocando, que não fica preso àquelas histórias loucas que estão pondo no YouTube, que é tudo falso. Eu não sabia, eu não fico muito tempo na rede social, mas esses dias eu tive, falei, nossa, que coisa. Aí falei para meu filho, falei assim, isso é invenção, não tem nada a ver. E é verdade, os caras sabem escrever, escreve só para você ganhar like, entendeu? Mas é tudo bonito, ele escreve. Eu vi um desses dias agora, que no Reeves, aquele ator, estava usando um crucifixo. E aí ele disse que uma comissária do avião foi implicar com ele porque ele estava usando o crucifixo. Aí escreve história e conta as coisas, tudo balela, não aconteceu nada daquilo. É tudo para poder chamar a atenção. E depois eu vi hoje, não era aqui no Reeves, era outra pessoa com a mesma coisa, a comissária. Então, assim, o que eu estou querendo dizer aqui? Quanto tempo você gasta prestando atenção em coisa que não tem nada a ver? Quanto tempo você fica assistindo coisas que não edificam, sabe? Caminho dos pecadores, conselho dos pecadores, assento na roda dos escarnecedores. Às vezes essas questões de comédia, de stand-up, fala cada coisa absurda e você está lá perdendo seu tempo. Às vezes é coisa que nem é pecado, nem é coisa grave, mas você está perdendo seu tempo.
Bem-aventurada a pessoa que não fica dando atenção para essas coisas, que não fica ocupando sua cabeça, sua mente com essas coisas. Isso aqui está muito claro, não está claro? Não, então assim, você é bem-aventurado, você vai ser abençoado se você não fizer essas coisas. E quantos cristãos estão enchendo a cabeça de coisa que não precisava encher? Sabe? Nem precisava ser coisa de pecado. É só bobeira, é só mentira, é só, sabe, vaidade. Qual foi a última moda? O que a última atriz fez? Sei lá, não tem nada a ver, entendeu? Ou então comida, né? Se você é cozinheiro, então é bom assistir programa de, né? Mas se você não é cozinheiro, para que você está assistindo isso aí? Parece um cachorro na frente dos queijos frangos assim, ó. É pecado? Não, não é pecado. Mas você está perdendo tempo. O que você alimenta a sua mente? É bom pensar na hora de comida, na hora da comida, menos as pessoas que preparam. A pessoa que prepara, que trabalha em restaurante, que trabalha, essas pessoas faz parte do trabalho delas, né? Agora, quem consome, pensa na hora de comer, não fora. Perde tempo. Mas aí são as 3 coisas que ele fala que não deve fazer. Mas vamos para as coisas que deve fazer. Na verdade, só tem uma coisa que deve fazer. 3 coisas para não fazer, mas na verdade as 3 coisas é tudo parecido. É conselho dos ímpios, caminho dos pecadores e roda dos escarnecedores, certo? Mas é tudo quase a mesma coisa. Antes tem seu prazer na lei do Senhor. Lembra, gente, que quando ele escreveu isso aqui, não tinha os evangelhos, não tinha o Novo Testamento, não tinha o Velho Testamento, tinha Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, tinha os profetas, mas o que está falando aqui é a lei do Senhor, aquele negócio lá de sacrifícios, aquele negócio lá de que deve fazer, o que não deve fazer. Tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então não enche sua cabeça com certas coisas, mas enche a sua cabeça com a lei do Senhor. E a lei do Senhor é a palavra, é a Bíblia, tá? Então assim, você pode pôr, em vez de pôr lei do Senhor, você põe Bíblia. Enche, tem seu prazer ler a Bíblia. Você lê a Bíblia toda hora, lê a Bíblia direto, tem seu prazer, não faz por obrigação, você faz porque você gosta. E por que você gosta? Deixa eu falar com vocês, gente. O brasileiro, de modo geral, não gosta de ler. Não é que não gosta de ler a Bíblia, não gosta de ler nada. Mas quando aprende a ler, inclusive a geração nova, eles só querem, não tem áudio, não tem vídeo. Eles mostram o livro e falam, não tem áudio, não tem vídeo. Mas Deus gosta de escrever e de ler. Ele não é digital, ele não gosta de imagem. Então ele não gosta de imagem, ele gosta de gramática, ele gosta de que você leia. Ele escreveu, ele falou, não pode me ver, mas pode ler o que eu escrevi. Então você quer conhecer Deus? Ver não vai ver, mas ler você pode ler. E a Bíblia é tão genial que toda vez que você lê, você aprende coisa diferente. Eu nem sei quantas vezes eu já leio a Bíblia toda, não sei, nunca contei. Eu admiro quem conta, sabe por quê? Assim, como que contou assim, né? Tantas vezes, para que foi? Não contei, mas eu leio muitas vezes e conheço. Se ler um trechinho da Bíblia, eu sei onde foi, que capítulo foi e tal, tranquilo, assim, está na cabeça. Mas o Asher, um amigo nosso lá de Israel, ele conhece a Bíblia em hebraico, em inglês, em português não, em espanhol. Ele conhece a Bíblia, mas ele fica no carro, eu já levei para o lugar, ele fica lendo a Bíblia. Ele fica parado no restaurante e fica lendo a Bíblia. Ele já leu a Bíblia tantas vezes, já sabe de cor praticamente. Ele continua lendo a Bíblia, porque a Bíblia sempre é nova. Por que a Bíblia é nova? Ela foi escrita, ela não muda, ela está lá. Mas você é diferente.
Toda vez que você lê, você é diferente. Você já passou outras coisas na sua vida. Você mudou. Então a pessoa que está lendo a Bíblia sempre é diferente. Por isso que ela sempre fala coisas novas para nós. Sempre chama atenção a outra coisa que não me chamou a atenção da outra vez. Certo? Então assim, a Bíblia... E por isso, quando você começa a pegar esse prazer de sentir que está começando a conhecer melhor a Deus, você tem prazer em ler a Bíblia. Você tem alegria em ler a Bíblia. Você fica meditando naquilo. Você conhece a história, já leu várias vezes, mas aí chama atenção uma coisa, chama atenção outra coisa. Então, ele está falando assim, que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Para meditar significa que você tem que ler e ficar perguntando: por que Deus? Por que é assim? Como assim? Por que está escrito desse jeito? Por que não fez de outro jeito? Você tem que meditar, significa que você fica perguntando para Deus. E aí você vai lendo e vai perguntando, e vai lendo e vai perguntando. Entendeu? Você não precisa de resposta, você só precisa estar perguntando. Você precisa estar inquirindo, assim, Deus, como é assim? Então, assim, a Bíblia não é uma coisa que já tem uma resposta pronta. A Bíblia é sempre viva, porque Deus é vivo. E o jeito que Ele deu para a gente conhecer Ele é pela Bíblia. Não tem outro jeito de conhecer Deus. Não tem jeito de conhecer Deus se não for pela Bíblia. E a Bíblia foi o que Ele deu para nós lermos e meditarmos. Você quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia. Você está entendendo tudo? Não. Você está entendendo quase nada? Sim, quase nada. Continua lendo. Ele não mandou entender, Ele mandou ler. Entendeu? Deus não mandou você entender, Ele não mandou você explicar, Ele não mandou ter resposta de todas as coisas. Ele mandou ler e meditar. E meditar significa pensando: o que isso me fala sobre Deus? Que jeito é esse Deus? Que jeito Ele pensa? Como Ele faz as coisas? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Então, essa pergunta, esse desejo de conhecer Deus, que faz com que a leitura da Bíblia seja interessante, e faz com que você tenha prazer. E aí, qual é a bênção que você vai receber? É isso que eu queria que você olhasse aqui, o versículo 3. Pois será como uma árvore plantada junto às correntes das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Não é maravilhoso isso? Gente, isso aqui é promessa de Deus. Aqui é promessa de Deus. Se você não fizer essas três coisas, se você fizer a outra coisa que Ele está pedindo: prazer na lei de Deus e medite nela dia e noite, você vai florescer, ter folha verde, quando os outros tudo está secando. Os outros tudo estão apavorados. Tem uma doença mundial hoje que chama ansiedade. Está um negócio, todo mundo está ansioso. Eu não estou ansioso. Eu tenho cara de ansioso? Eu não estou ansioso, porque meus pés estão sobre a rocha. Eu fiquei sabendo no início de 2023 que estava com câncer. Nunca pensei. Meu estilo de vida não conduzia a isso. Nada que eu fiz poderia produzir isso, mas veio. E eu fiquei ansioso? Não, porque desde o início, assim, eu estava pronto para morrer, estava disposto a morrer, até na verdade querendo morrer, porque eu falei assim: eu já fiz tanta coisa, já chega, né? Não precisa fazer mais nada, queria descansar, né? Mas Deus falou desde o início, claramente, por várias pessoas. Então é indiscutível que Ele falou que eu não vou morrer agora. Tem mais umas coisas para fazer, tem mais um tempo para fazer, que até me dá canseiro só de pensar, né? Tem uma música que fala: tem tantos morros para subir, que às vezes eu estou dizendo para Deus: chega. Mas Ele sabe o caminho que traçou e tudo, então é assim mesmo. Mas, gente, eu não vou ter tempo para falar com vocês sobre a minha experiência nesses 2 anos, mas se você lê a Bíblia toda sempre, e se você tem prazer na palavra, e se você medita nela dia e noite,
você não vai ficar ansioso, você não vai ter medo, você não vai sofrer folha seca e não dar fruto. Você vai florescer em tempos difíceis. E tudo que você fizer prosperará. Como assim? Eu não preciso pedir direção do Senhor e saber qual é a sua vontade, e se eu não fizer a sua vontade não vai prosperar? Não. Eu resolvo fazer a coisa e ela prospera. Eu resolvo fazer a coisa e ela prospera. Mas sabe por quê? Porque eu estou meditando na lei do Senhor dia e noite. Ou seja, eu não quero nada que Deus não quer. Você acha que eu quero uma Ferrari? Você acha que eu quero ganhar na loteria? Seria bom, né? Mas para ajudar as coisas que precisam ser feitas. Mas, gente, eu não quero nada que Deus não quer. E meu espírito está unido com o espírito dele, então tudo que eu faço prospera. Vocês estão entendendo, gente? E isso aqui não é conversa fiada, não. Eu experimento isso. Eu fiz esse plano para essa viagem. Eu nunca pensei que ia para o Japão. Fui para o Japão em março. Foi uma viagem maravilhosa, muito por Deus. Mas eu nunca quis ir, nunca tinha sonho de ir. Mas acabei indo. E depois eu fiz esses planos aí, dessa viagem longa de abril agora. Tudo que eu planejei, Deus fez prosperar. Mas eu não ouvi uma voz do céu dizendo: faça isso. Não. O meu espírito está unido com o Espírito de Deus. Então, se não é a vontade de Deus, eu vou sentir falta de paz. Mas se eu sentir paz, vai prosperar. Tem muitos versículos na Bíblia, mas eu não vou entrar em todos eles. Mas tem muitos versículos na Bíblia que diz que se você está unido com Deus, se o seu espírito está unido com Deus, onde você colocar a planta do seu pé, é seu. Certo? Tem uma passagem que fala... como é que fala? Não é curtir o Senhor, mas alegra-te no Senhor, sei lá. Deleite-te, muito bom. Deleite-te no Senhor e Ele cumprirá os desejos do seu coração. Por quê? Porque os desejos do seu coração vão ser dele. Entendeu? Então, assim, as pessoas pensam que Deus vai fazer o que você quer. Não, Ele não vai fazer o que você quer. Mas quando você está rendido, e nós cantamos sobre isso, quando eu me rendo totalmente a Ele, o meu querer é o querer dele. Certo? E eu não preciso receber uma unção, uma direção. Eu estou unido com Ele, e o que eu decido é dele, e vai acontecer, e vai ser abençoado. Vocês estão compreendendo? Isso é impressionante, não é? É uma promessa de Deus. Mas você viu as condições. Sua mente não pode estar ocupada com bobagem. Sua mente tem que estar ocupada com a lei do Senhor dia e noite. Você tem que estar meditando, você tem que estar querendo, você tem que estar buscando, você tem que estar ligado com Ele, dia e noite. E na hora que você mais precisa, Ele fala por versículos da Bíblia. Versículos da Bíblia que você nem está lendo na hora, não está vendo nada. Eu acho que eu já falei, mas não sei se você já ouviu, falando que quando eu fui fazer a primeira cirurgia, nunca fui ao hospital, nunca tomei injeção, nunca tomei nada, não conheço nada daquilo lá. E se você não conhece também, Deus te abençoe para não conhecer. Mas eu estava naquela salinha que eles tira toda a sua roupa, você põe aquele roupão e tira seus óculos, tira seu relógio, tira tudo, e sua esposa não pode estar junto, e aí você está lá, e você não sabe que hora que é, e você não está enxergando nada, e os caras demoram toda a vida, e passa para cá, e passa para lá, aqueles carriolas, aqueles negócios lá dos caras, e tal, e aí começa a baixar aqueles pensamentos depressivos, aquelas coisas assim, nossa, vai ser, será que é verdade, será que é uma série de coisas.
E no meio de pensar essas coisas, veio um versículo assim, muito forte na minha cérebro. Veio de Deus. É Deus falando. Eu não vi Deus, não vi anjo, eu não teve uma voz audível, mas veio um versículo que fala assim, e eu na hora também eu não sabia nem onde era na Bíblia. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Essa frase. E aí eu entrei na cirurgia, e aí foi muitas horas que eu não vi nada, para mim era a mesma coisa de ser. Aí quando saí da cirurgia, aí estava minha esposa de lado, o médico do outro e tal. Eu falei, sabe qual a primeira coisa que eu falei com ela? Eu falei assim, abre Salmo 103 e me fala os primeiros 3 versículos. Bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que é em mim, bendiga seu santo nome. E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a sua vida. Entendeu? Antes de ir para a cirurgia eu não sabia onde estava, depois da cirurgia eu sabia onde estava, e continuamos no mesmo assunto, antes e depois. Isso é normal? Não. Isso é sobrenatural. Isso é Deus. Isso é Deus. E eu comecei a entender, eu falei assim, gente, por que eu não tenho medo de morrer? Porque eu sempre pensei que eu ia ter, que eu ia ficar com dúvida. Não tenho medo nenhum, de jeito nenhum. Por que não tenho? Então, fiquei pensando nisso esses anos todos. Né? Aí eu comecei a entender, não sou eu, é Deus. É o Espírito de Deus dentro de nós, que nos capacita para fazer coisa que a gente não consegue fazer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aí eu comecei a ler algumas passagens de Paulo, que ele fala, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui os crentes e matei e tal, mas eu trabalhei mais do que todos eles. E aí eu pensei, vai Paulo, você é orgulhoso aí, mas acho que ele mesmo pensou. Aí ele falou assim, eu trabalhei mais do que todos eles, e é fato, ele trabalhou mais do que todos eles, mas aí ele falou assim, mas não eu, a graça de Deus que estava comigo. Entendeu? Então quando você entende isso que eu estou falando, gente, isso é a herança de todo cristão. Todo cristão tem direito a essa herança. Não é pastor, não é presbítero, não é todo mundo tem direito a isso. Você é chamado para ser filho de Deus e para ter direito a essa herança. E sabe o que é essa herança? É o Espírito de Deus unido com o nosso Espírito. E quando o Espírito de Deus é unido com o nosso Espírito, nós conseguimos fazer coisas que a gente não conseguiria fazer, jamais conseguiria fazer. E depois você fala assim, nossa, mas eu não senti nenhum anjo não me apareceu, não vi nada, não senti nenhum arrepio, é tudo normal, tudo natural, tudo assim, mas é sobrenatural, entendeu? Então você precisa entender que a vida cristã não é de coisas só sobrenaturais, é coisas que são naturais, mas são sobrenaturais. Quando você olha para trás, você vê, é sobrenatural. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Eu queria passar para vocês que Deus não responde a oração na hora, do jeito que você quer, mas Ele está presente e Ele está escutando. Ele não esquece. Zacarias era um sacerdote, pai de João Batista, mas a esposa dele não podia ter neném. E ela já era velha, e ele era velho também. E aí o anjo chegou e falou assim, Zacarias, suas orações foram ouvidas. Eu acho que ele falou, Deus, quais? Eu acho que ele mesmo tinha esquecido. Porque enquanto ela ainda era nova, ele orava e ela não ganhou filho. Quando ela era velha, ele falou, não, já passou, já acabou, já era. Entendeu? Mas ele falou, suas orações foram ouvidas. Quais? Sua mulher vai ter um filho. Você já pensou? Então você pode esquecer de suas orações, mas Deus não. Entendeu? A oração Deus ouve, mas Ele não responde na hora que você quer ou na maneira que você quer. Ele responde do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Ele não é um Deus manipulável. Ele não é um Deus que você pode chantagear. Ele não é um Deus que você pode controlar. Ele é um Deus que é fiel com o que Ele escreveu, mas Ele é Ele e você é você. Então seja sempre submisso,
né? E sempre crendo, e sempre firme. Enche a sua mente com a palavra de Deus, fica meditando nela dia e noite, e essas promessas que tem aqui vão acontecer na sua vida. Vai acontecer. Agora, só tem mais uma coisinha antes de terminar, que é o seguinte: tem hora que essa presença interior, que é tão normal, que não parece sobrenatural, você pensa que é você. Eu pensei que eu não tinha medo da morte. Você olha, o que aconteceu comigo? Por que eu não tenho medo da morte? Não, mas não, depois eu entendi, igual Paulo, assim, eu trabalhei mais que todos eles, mas não eu. Então eu entendi, não sou eu, é graça. Chegou graça, eu não senti chegando, eu não vi chegando, eu não tive nenhuma experiência sobrenatural, mas é graça. Não sou eu, é Ele. Tenho convicção disso aí. Tenho convicção disso aí. Só que tem momentos que isso não resolve. Tem momentos que você precisa de algo mais, sabe? Então, assim, eu quero só terminar falando sobre essa questão. Existem momentos dessa graça normal, dessa graça que não parece sobrenatural, e o Espírito Santo está em nós. Então, quando eu decido fazer uma coisa, o Espírito Santo concorda com o meu espírito, os dois estão juntinhos, unidos, e eu faço, e dá certo, Deus abençoa, mas não recebi nenhuma revelação, nenhuma profecia, entendeu? Mas aconteceu, e isso, muita coisa na vida, né? E isso eu quero dizer para vocês, gente, é o normal na vida cristã. Não é normal ter aparecimento toda hora, sabe, ter anjo, ter visão, ter sonho. Não, isso não é normal, não. Normal é viver uma vida comum, é viver uma vida que é igual a todo mundo, parece todo mundo, sabe? Normal é isso aí. É tanto que Deus ensina a fazer memoriais quando Ele faz uma coisa grande. Quando atravessou o Jordão, Ele assim, faz umas pedras e marca aqui. Quando sai do Egito, todo ano celebra a Páscoa para lembrar. Por que Ele quer falar tanto para lembrar? Porque não vai ficar fazendo toda hora, não. De vez em quando Ele faz. Lembra, por que Ele fala? Não te esqueça nenhum só dos seus benefícios. Tem que lembrar, tem que ser grato, porque não vai fazer toda hora, vai fazer algumas horas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Tem gente que acha que porque Deus não responde na hora, que Ele não está bem com você, ou tem algum pecado na sua vida, não é nada disso. É porque não é normal ter o sobrenatural toda hora. Não, Ele quer que você viva uma vida normal, mas uma vida normal, sobrenatural, porque o Espírito Santo está em você. E você não quer coisas que o mundo quer, você quer coisas que Deus quer, entendeu? Então o Espírito Santo está em você, é sobrenatural, mas parece natural. Estou tentando explicar para vocês, espero que estou conseguindo passar. Mas na vida de Paulo, que tinha essa coisa que ele falou, de saber do normal, a maior parte do tempo, mas tinha momentos que ele precisava de um anjo. Ele precisava. E tem hora que você chega no fundo do poço, e se Deus não chegar, você leu a Bíblia, você sentiu o Espírito Santo, não resolve. E Deus intervém nessa hora. Então, se você for ler Atos, você vai ver vários momentos. Por exemplo, um dos momentos foi no navio, quando ele estava 14 dias, sem comer, mar, parecia que ia perder tudo, todo mundo. Ele levantou um dia e falou assim: gente, o Deus que eu sirvo mandou seu anjo e me falou que nenhum de nós vai morrer e nós vamos chegar no lugar. Mas não é uma vez, tá? É várias vezes na vida de Paulo teve esses momentos. Então você pode crer que não na hora que você quer, mas na hora que Deus vê que você está precisando, Ele manda socorro. Ele manda socorro. E eu tenho visto isso. Então nenhum de nós é forte em nós mesmos. Nenhum de nós é emocionalmente equilibrado. Nenhum de nós, sabe, a gente acha que não, fulano de tal é fraco. Nossa, por causa de uma coisinha dessa ele se abala. Você não sabe quantas coisas Deus colocou na sua vida que te sustenta. E se chutar essas coisas, o que vai acontecer com você? Você não sabe. Você não sabe.
Tem muita coisa que a gente acha que está dependendo de Deus, e na verdade está dependendo de coisas que Deus nos deu. Entendeu? Se, por exemplo, se eu não tivesse a esposa que eu tenho, eu não estaria aqui desse jeito. Isso é uma dádiva de Deus, um presente de Deus, um instrumento de Deus. Entendeu? Então, assim, eu não posso dizer que outras pessoas são fracas, porque às vezes eles não têm esse apoio que Deus deu. Vocês estão entendendo? Então, assim, muitas vezes a gente acha que Deus, que eu dependo de Deus, e eu tenho força, e eu tenho fé, e eu consigo existir quando os outros não existem. Tem nada. Entendeu? Então, quando você é atacado de tal forma que você fica abalado, e todos nós, em algum momento, vamos ser assim, Deus aparece, e Ele te fortalece, e Ele te socorre. E são nessas horas que você vai lembrar com muito amor: Deus é fiel. Nós cantamos hoje, né? Ele é fiel. Ele não vem quando eu quero, mas Ele vem quando eu preciso. Quando eu preciso mesmo, Ele vem. E Ele é fiel. E Ele não vai deixar a gente dar mão de jeito nenhum. Deu para entender então, gente, que existe uma força sobrenatural do Espírito Santo em nós, em nossa vida diária, que é o comum, que é o normal. Mas existem momentos que isso não é suficiente, e aí Deus manda socorro. Ou pode ser pessoas, ou pode ser anjo, ou pode ser igual eu estava naquela sala e a palavra de Deus veio para a minha mente na hora, me sustentou. Ele veio. E quando você lembra disso, em uma outra ocasião, nesse percurso todo, eu nem lembro quando foi, a minha irmã é mais velha, ela não é profetisa, ela não tem sonhos, ela não tem visões, e ela escreveu para mim e falou assim: eu tive um sonho com você, mas não lembro nada do sonho. Foi legal, né? Aí, enfim, ela falou assim: mas eu lembro do que eu senti depois de acordar, ou depois do fim do sonho. Eu não lembro do sonho. Eu lembro que Deus estava falando assim, 2 frases: não me apresse, e eu sei o que eu estou fazendo. Gente, uma pessoa que nunca tem esse tipo de palavra e falar comigo essas coisas, ela falou assim: é igual você entrar num ateliê e ter alguém pintando e alguém chega assim: acaba com isso logo, acaba com isso logo. Assim, não me apresse, eu sei o que eu estou fazendo. Então eu estou baseado nessas visitações de Deus, e quando você precisa, Deus vai visitar você. Pode ter certeza, Ele vai visitar você. Mas a sua parte é isso que eu falei: não faça as 3 coisas, faça a única coisa que Ele pediu, e a promessa dele é certa, vai acontecer, garantido. Amém?